Olá, meus irmãos, muita paz no coração de todos, que o Mestre Jesus possa nos amparar mais uma vez nesse estudo, nesse momento de reflexão que aqui nos encontramos. Hoje nós temos a lição 19, intitulada Fadiga no Bem. Joana de Ângeles vai nos trazer nessa lição uma mensagem colocando-nos a par de que as questões das quais nós reclamamos, das quais nós nos ressentimos, como que isso se configura na vida nossa de processo, neste processo de evolução espiritual, espíritos imortais que somos, com a trajetória espiritual que temos, com as dificuldades que enfrentamos e com os ajustes e reajustes que a vida física vem nos trazer para esse processo nosso de transformação moral. E ao mesmo tempo que ela nos situa essas questões, Joana abre o nosso coração para reflexões importantes nesta mensagem, porque ela vai nos dizer do quão a gente ainda se movimenta de modo equivocado, como nós ainda nos comportamos sem o devido cuidado com a nossa vida, com as coisas que nos envolvem. É uma mensagem belíssima. E ela inicia essa mensagem falando que a gente se queixa muito cotidianamente dessa ausência de força, de energia, como se nós vivêssemos assim cansados, desmotivados. Sabe, meus irmãos, é muito comum e tem sido cada vez mais comum o relato de irmãos que se sentem tão tristes com a vida, que se sentem tão sozinhos, que se sentem tão sem ânimo, sem forças para continuar. Muitos se sentem desgastados, cansados, sem coragem de continuar tentando, a sensação de que a vida parece que nunca responde positivamente, a sensação de que está sempre fazendo, mas alguma coisa não se encaixa. É um cenário de descontentamento com a vida. Mas a gente precisa entender o nascedouro disso. Porque se sem querer desconsiderar as nossas dificuldades e as dores de ninguém, a vida para todos nós, mesmo para aqueles que experimentam grandes processos expiatórios, a vida ela é sempre de proteção, ela é sempre pautada pelo amor de Deus, que quer o nosso progresso e que a tudo isso provê, nos auxilia na nossa caminhada, nos orienta as melhores decisões, nos esclarece das dificuldades enfrentadas, nos mostra novos caminhos, novas possibilidades, quando elas existem, não é? Mas ainda assim, parece que, mesmo até sabendo que Deus não nos desampara, parece que essa verdade não se faz tão verdadeira, a ponto de nos fazer seguir corajosos, né, diante da vida. Joana vem tratar disso e de nos trazer mensagens de esperança. É isso que nós vamos hoje falar um pouco e ler a mensagem linda que ela nos traz. Ela diz assim, olha, queixas-te do deperecimento das suas forças.
das forças que invade e que não sabe explicar a razão do porquê isso acontece. Interrogas, ela está falando para nós, interrogas em silêncio como é possível que a gente se dedique tanto ao bem. E mesmo nos dedicando tanto ao bem, da gente ser alvo da agressividade dos maus espíritos que nos prostam as energias, né, e que nos colocam imantados das energias deletérias que eles mesmos imprimem em nós. Ela diz assim: reclamas que a tua entrega à obra do amor que o Evangelho preconiza não tem te defendido das inspirações negativas, nem dos tormentos que vez ou outra assaltam a tua casa mental e aturde os teus pensamentos. Joana está falando dessa inconformação, daquele que se diz se esforçar na causa do bem. E mesmo assim, mesmo em trabalho, mesmo em esforço íntimo, ainda se vê as voltas com as interferências, vamos dizer assim, das energias ruins. Ela coloca estranhas a situação emocional inquieta e de irritabilidade contínua que toma um corpo no teu organismo muito com frequência. Constatas em determinados dias que o teu ânimo e tuas forças encontram-se no limite. Quando a gente fala assim, não, eu já não consigo mais, porque eu fiz tudo que eu podia, eu me esforcei de todos os jeitos, eu tô cansado de tanto fazer e de nada acontecer. Olha o que ela diz: insistes na prática dos deveres que te dizem respeito, nada obstante sofres os espinhos da animosidade injustificável contra quase tudo e a todos. Surpreendes por verificares que todos os esforços aplicados em favor da conduta saudável parecem não valer de nada. Sabe aquela sensação que dá? Que a gente faz, e o negócio tá difícil, tá esquisito. Não anda, não caminha, não se desenvolve. É nesse sentido que ela fala para nós. Chegas então à falsa conclusão de que os resultados que recolhes do procedimento correto não são desejáveis, experimentando a tentação de entregar-te ao desencanto e à desesperação. Porque isso, sabe, gente, é uma leitura que a gente faz quando a gente quer que a vida nos responda da maneira como a gente idealiza, da maneira como a gente deseja. Ou seja, a gente traça caminhos a serem seguidos, e isso é isso mesmo, a gente tem que planejar, a gente tem que se organizar para agir no bem. Mas nisso que a gente às vezes se movimenta nesse sentido, a gente traça uma expectativa de retorno. E por mais que a bondade nos chegue ao coração, por mais que sejamos agraciados com o amparo dos benfeitores espirituais que nos poupam até de sofrimentos maiores, o fato do resultado não ser como o esperado por nós, isso causa em nós espíritos mimados, imperfeitos, que somos
um descontentamento, uma atitude assim, então, para que eu vou ficar me esforçando? Para que eu vou ficar lutando em querer acertar, fazer as coisas? Não muda nada, tá tudo do mesmo jeito. É porque a gente não consegue enxergar o que já melhorou, o que já se modificou no bem, no esforço que a gente fez, porque não está do jeitinho que a gente queria que tivesse. Esse é um ponto importante para a gente pensar. Que nem sempre a vida ela vai aparecer para nós do jeito que a gente quer. As coisas não vão se desenvolver ou acontecer ou se manifestar do jeito que a gente quer. Mas isso não quer dizer que não tenha tido aí a melhoria possível. Então, até agora aqui, Joana está colocando para nós como que a gente lê isso, como que a gente se comporta diante dessas coisas, não é? Ela continua. Sabes que às ações nobres correspondem efeitos equivalentes. Apesar disso, experimentas muito mal-estar e aborrecimento. Olha aqui essa frase de novo, né? A gente sabe que se a gente agir no bem, a vida responde no bem, mas ainda não está do jeitinho que a gente deseja, porque ainda tem percalços a vencer, desafios a trilhar, enfim. Observa as outras pessoas que têm uma conduta leviana e distantes da ordem do bem, como dos atributos cristãos, que parecem tão felizes, tão jubilosas, vivendo um clima de festa contínua. Olha como que é interessante, assim, essa coisa do comportamento humano. Porque olha o que ela está colocando aqui. Ela está falando assim, ó, de um dado momento você está olhando para si e você está se incomodando porque a vida não está te respondendo com todo o bem que você gostaria que respondesse. E aí você passa a duvidar e até a querer desistir do bem que você pratica. Aí ela fala assim pra gente, aí o indivíduo olha pro outro, que não tá nem aí com isso, leva a vida do jeito que quer, sem compromissos espirituais, sem nada disso, tá tão feliz, tá tão alegrinho. Olha o pensamento da gente, né? Que nos dá direito às vezes até de avaliar o outro, a condição do outro. Ela está falando aqui do comportamento humano, né? Geralmente o que acontece é isso, que a mente vai, né? A mente da gente vai. Porque a vida dedicada ao bem, ela exige esforço, ela exige renúncia. Então tudo que a gente puder fazer para não ter que despender energias nesse sentido, a gente vai buscar. São fugas que buscamos para não enfrentar e não esforçarmos-nos como precisamos. Ela continua, olha, sucede, porém, falando ali das pessoas que a gente olha e fala, eita, a vida ali tá boa, né? Nem faz nada, né? Eu tô aqui lutando, o outro não, a vida do outro lá tá de boa, enfim. Ela fala, sucede, porém, que apenas parecem, mas não são ditosas quanto a gente supõe. Ou seja, quanto supõe a nossa apreciação, o nosso olhar. Porque a gente não tá lá dentro da vida da pessoa. Não tem dores na nossa vida que só a gente sabe. E aí o outro vem e faz um comentário que a gente acha muito leviano sobre a gente fala assim, mas como que essa pessoa pode falar isso de mim? Ela nem tá na minha vida, ela não sabe o que eu vivo, o que eu passo, como é que ela pode pensar isso de mim? Fazer essa avaliação de mim? Mas a gente faz essa avaliação do outro. Então ela tá falando assim, não julga o outro não avalia, não tira considerações sobre a vida do outro, porque a gente não tem condições de fazer isso. É no mínimo infantil
querer tomar uma atitude dessa. Ela continua. Utilizam-se das redes sociais e exibem o que gostariam de ser. Essas pessoas que a gente olha e fala, tá tão feliz, né? Mascarando-se de ilusões em exibicionismos doentios, como fugas psicológicas, a fim de suportarem, às vezes, a solidão, a frustração e os conflitos que padecem. A gente brinca falando que são as famílias da margarina, né? Você vê aquelas propagandas de margarina, tá todo mundo feliz, tomando café da manhã, às vezes comendo aquela margarina ruim, né? E tá lá todo mundo sorrindo. E é disso que ela tá falando aqui. As pessoas vão postar viagens, passeios, dançando, cantando, sorrindo. Mas é só ilusão. Nem eles mesmos se sentem tão felizes assim. E hoje isso é muito mais fácil, porque antigamente, quando não tinha essas coisas todas, a gente não sabia tanto da vida das pessoas, as pessoas não se expunham tanto. Hoje elas se expõem demais, né? Expõem demais, é coisa assim, coisas até muito pessoais. Então a gente hoje sabe muito da vida dos outros, acompanha muito a vida dos outros, mas sabe do que elas mostram, do que elas postam, né? Tem gente que vai viajar, cada lugar que para, tira uma foto e posta. Acorda de manhã, o prato que vai comer, tira foto do prato, né? Essas coisas assim, que parece que tá feliz, rindo, sorridente, alto astral, e às vezes não tá não, gente. Às vezes tá tão sofrido, né? Aquela coisa assim, quando a gente fecha a porta da casa da gente, né? Só a gente sabe o que tá passando. Continuando. Considera a situação de um enfermo em tratamento e dele sem atendimento especializado. Se os seus males não são atenuados sob a cuidadosa assistência, sem ela, muito mais grave se encontraria. Concorda? Concorda com isso? Olha o que ela está falando aqui. Vamos nos ter todos como enfermos. Mas se alguém com uma enfermidade fica deixado à deriva, sem assistência, sem acompanhamento, a situação da doença piora, consequentemente o sofrimento dessa pessoa também. Não é? Com a proteção, com o amparo, com a assistência, mesmo que a doença não se cure, o simples fato de estar sendo acompanhado, de estar dividindo com alguém aquela dor, de estar recebendo o remédio que tira, às vezes, o sofrimento de uma noite, de um dia, de algumas horas, isso já é um grande alívio. Então, ela está falando da gente. Então, buscar a ajuda, buscar no bem, essa avaliação que a gente faz assim, mas eu tenho feito tanto, a minha vida não melhora nada, a gente precisa pensar nisso. Que a vida pode não estar sendo do jeito que a gente quer, mas a ajuda sempre vem. É preciso enxergar, é preciso buscar enxergar aonde que essa ajuda vem para nós. Certamente, porém, ela continua, nem todos que trabalham muito na recuperação conseguem permanecer conforme o fazes. Caem uns nas malhas intrincadas da angústia e desistem de avançar. Outros se revoltam e abandonam as excelentes oportunidades de reconstrução da existência. Arrepender-se-ão mais tarde, ao despertarem para a realidade, e não terão como recompor, como superar as situações terríveis em que se encontram.
A organização física é sempre uma bênção divina para o milagre da evolução. Na sua complexidade, impõe necessidades e situações especiais que devem ser administradas sabiamente pelo espírito, nem sempre lúcido, mas intuito de como comportar-se, bastando atender à lei do amor. Aí ela continua: estás então convocado para a libertação da consciência no que se refere às paixões dissolventes. Ela vai tentar nos explicar agora por que essas coisas acontecem. Ela diz: és herdeiro de um primarismo de suas fixações, defluentes do tempo em que transitastes pelas suas trilhas demoradas. Compete ao teu esforço galgar degrau mais elevado na simbólica escada de Jacó, no teu processo de transcendência espiritual. Olha o que ela está colocando para nós aqui, que nós não conseguiremos olhar os problemas de hoje, as dificuldades da vida atual, sem remontar ao passado nosso como espíritos imortais que somos. Então, não tem como desconsiderar que essa vivência anterior deixou marcas profundas, cuja vida de hoje, num novo cenário, num novo momento, num novo contexto, tenta dissipar. Daí a vida, diante de todos os estímulos que a gente tem, nos convidar a um comportamento diferente. Porque se continuarmos a fazer hoje como fazíamos no passado, a vida não vai se mostrar para nós com as possibilidades que ela tem de nos fazer avançar. Aí vai dar sempre essa sensação de estarmos parados, de não estarmos avançando. Entender que quando uma situação ou outra nos chega e dispara em nós gatilhos emocionais e que esses gatilhos estão em nosso inconsciente, o acervo que origina esses gatilhos está no nosso inconsciente, é entender com cautela do porquê que certas reações nos chegam. Por que certas coisas nos irritam? Por que certas coisas nos incomodam profundamente? Por que a gente não consegue lidar de um modo melhor com certas coisas? E em reconhecendo isso, que outra forma seria possível lidar com essa situação? E nesse vai e vem dessas emoções, remontando inconscientemente nesse passado, é que a gente precisa agir com o sentimento de confiança em Deus. Porque tem coisas que a gente vai encontrar a solução e outras não. Porque a solução não está nesta vida. E é preciso reconhecer que é preciso um pouco mais de tempo para certas coisas se resolverem. É agir com sabedoria, com humildade, tentando enxergar nos nossos desafios a oportunidade do crescimento, sem jamais desconsiderar a assistência que temos. Ela continua: capacita-te do que deves realizar e reflexiona com frequência a respeito da jornada em que se encontra. Não estás nela por um impulso do acaso, mas por uma necessidade. No princípio de crescimento na direção a Deus,
nossa destinação como espíritos imortais, passíveis da perfeição. Aceita, olha o que ela fala aqui, ó, aceita as injunções penosas como sendo benignas, a sustentar-te na imposição de ser livre e nunca desista de lutar. Nunca desista. É preciso que a gente se encha de esperança, de confiança, que dias melhores virão. Já venceste larga faixa do caminho iluminativo. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Olha, a gente já caminhou bastante no processo de evolução, né? E a razão te impele na direção dessa grande luz divina. Sempre melhor, então, a fadiga do bem do que o cansaço da luxúria, da lassidão, da usura, do impositivo dos vícios exaustivos. E nisso é escolha. Aí tá a escolha da gente, ué. Quando ela fala da fadiga no bem, é desse esforço nosso de continuar, de não parar. Se é para desprender de nós, vamos nos desprender em coisas boas, em coisas que vão agregar conhecimento, valor na nossa vida. E a gente às vezes faz o contrário, porque a gente se desgasta muito com coisas que são passageiras, inúteis, improdutivas. Então o cansaço vem, o desânimo vem, né? A dificuldade de manter uma atitude correta no bem, porque a gente logo se deixa bater, se desanima. Ela continua, são poucos aqueles que trabalham até o cansaço sem reclamação na seara de Jesus. Estás assinalado por pesado ônus na economia da vida imortal que clama pela inadiável regularização. As tuas forças nessa renhida batalha, se mudares a direção do pensamento para as paisagens da espiritualidade com as reflexões da caridade, tornar-se-ão rosas, distribuídas pelas tuas mãos, que deixarás pelos tortuosos caminhos vencidos. E aí eu lembro daquela música que diz, fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Olha que linda essa colocação da Joana. Aí ela fala, respira forte e agradeça a Deus. Esse cansaço do momento impede-te o desvario e o enfado que te propõe a fuga dessa renovação íntima. Respira fundo e agradece a Deus. Esse cansaço que nasce do esforço que a gente faz de ser melhor, da luta que a gente faz para vencer as nossas más inclinações, do tempo que a gente despende para a ação no bem, da preocupação que a gente tem de fazer o bem às pessoas, de deixar uma boa impressão cristã aonde quer que a gente passe. Porque esse cansaço, ele é vitorioso, ele é energia, porque ele nos afasta do outro cansaço que nasce da vida fútil, da vida passageira, dos interesses mundanos que não nos acrescentam. Então, o melhor cansaço é a fadiga no bem. Ela diz assim, olha, estás em plena e vigorosa atividade e não te queixes do trabalho que é libertador. Insiste, conforme assinalava o apóstolo Paulo, com a certeza da vitória final. Paulo era assim, incansável, né? Quem leu a obra, Paulo Estevo, sabe que Paulo às vezes parava numa cidade, né? Num local, ele instituía ali uma igreja cristã e às vezes ali sofria violência física, né? Era açoitado, preso, enfim. Então logo se via livre. Seguia adiante. E as pessoas às vezes falavam, Paulo, descansa um pouco, você precisa se recompor.
ele não. Ele não podia perder tempo. É lindo isso. Assim como a gente vê a história de Chico, né, da sua doação na mediunidade, das horas de trabalho, levando mensagens de amor na divulgação das obras complementares da doutrina espírita, no consolo que dava aquelas todas mães que iam lá saber notícias dos seus filhos. É isso que constrói verdadeiro sentido na nossa vida. Ela fala assim, o ideal é sempre erradicar a causa de um problema, a fim de eliminar e evitar os seus efeitos danosos. Reflitamos sobre a nossa vida, pensemos sobre nossa conduta, busquemos as reflexões que nos são necessárias e vamos trilhar um caminho diferente, meus irmãos. Vamos tentar fazer um caminho voltado e devotado ao bem, para que a gente possa sentir a vida mais leve, menos pesada, com mais esperança e alegria. Ela diz assim, olha, para finalizar, galga o monte da sublimação evangélica e conduz a tua cruz de redenção, com a certeza de alcançares o infinito, quando chegares ao topo da subida. Não olhes para trás e somente mira o alvo da plenitude. Belíssima mensagem que fica para nós, que a gente possa se sentir fortalecido de esperança, de alegria, com as palavras de Joana. E até semana que vem, se Deus quiser, para novos estudos. Muita paz, muita fé, muita vigilância e muito trabalho no bem. Até semana que vem.